Esse vídeo não é recomendado para menores de 16 anos. Depois de cutucar um vespeiro matando 3 líderes de uma quadrilha, vários assassinos de aluguel são contratados para eliminar o justiceiro e o mesmo é obrigado a partir para táticas sujas para sobreviver. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar uma história que dará continuidade à saga Bem-vindo de Volta Frank que já foi iniciada aqui no canal. Justiceiro, Perseguidor Implacável. E se você não viu o vídeo que antecede a história de hoje, o link estará na descrição. A história possui o roteiro de Garth Ennis, desenhos de Steve Dillon e editor-chefe Bob Harras. Foi publicado no ano de 2000 e corresponde à edição número 2 da revista Justiceiro volume 5. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Depois de desmantelar uma operação de tráfico de armas e drogas, Justiceiro desperta a fúria da poderosa líder de uma família mafiosa matando seus 3 filhos e desse modo declarando uma guerra contra toda a organização. Com isso, o prefeito da cidade recebe uma ligação e Mama Gnut, que é a chefe da família, diz que ele precisa pegar o Justiceiro para ela. E quando ele diz que não pode se envolver com essas coisas, ela o chantageia dizendo que tem várias fotos comprometedoras de uma viagem que ele fez em Las Vegas. Então ele liga para o comissário e explica o que está acontecendo. E como o mesmo também está nas mesmas fotos vergonhosas do cassino em Las Vegas, também é obrigado a ceder às vontades da Mama Gnut. Em seguida, mais um telefone toca e o capitão atende recebendo toda a responsabilidade da missão. E mesmo ele dizendo que seus policiais adoram o Justiceiro, o comissário diz que ele não tem escolha, pois a delegacia é dele. E quando o coitado desliga o telefone muito preocupado com aquela ordem, manda chamar o detetive Sup. Enquanto isso, no bairro Little Italy, um homem cheio de pose chamado Joey Malizia organiza uma reunião em um restaurante e diz que no dia anterior 3 grandes amigos dele morreram. E como a mãe deles quer pegar o assassino a qualquer custo, também explica que a polícia de Nova York já está tentando localizar o sujeito. E com isso será uma questão de tempo até que o indivíduo seja algemado. E assim que isso acontecer, um daqueles matadores de aluguel terá de ir matá-lo. Porém, não poderiam imaginar que o próprio alvo deles estava no mesmo local disfarçado ouvindo toda a reunião. E quando Malizia puxa os envelopes com o dinheiro dos adiantamentos, Frank observa tudo com muita atenção. E antes dos bandidos partirem, ele também ouve que Malizia ficou de fornecer todo o armamento para eles naquele mesmo dia à noite no endereço que está escrito nos mesmos envelopes com a propina e pede a conta para sair dali o quanto antes. Poucos minutos depois, a acompanhante que estava com ele no restaurante fica muito feliz por ganhar $200 só para jantar e Frank diz para ela esquecer tudo o que aconteceu. Voltando à delegacia, o detetive Sup se apresenta e o capitão o chama de Richard. Porém, Sup o corrige dizendo que seu nome é Marty. Então o chefe comenta sobre o seu último caso que não deu certo. E quando ele começa a se justificar dizendo que foi muito azar, o seu superior começa a ironizar dizendo que ele sempre teve muito azar ao longo de sua profissão enquanto olha seu histórico. Entretanto, afirma que tudo irá mudar, pois o caso que será passado para ele irá alavancar sua carreira. Alguns minutos depois, vemos o coitado super transtornado com a missão de prender o Justiceiro, pois além dele ser quase impossível de ser capturado, também existe o fato de todos os policiais o adorarem.
Então o tenente, que também estava na reunião, tenta animá-lo mostrando seu novo escritório e Sup pede mais uma vez para ele sair da missão. Mas o mesmo informa que agora ele irá comandar uma força-tarefa e que essa é uma ótima oportunidade para ele se tornar sargento em pouco tempo. E quando ele pergunta sobre a força-tarefa, o tenente responde que sua equipe irá encontrá-lo no local do crime e lhe deseja boa leitura. E quando ele entra em sua nova sala, se depara com uma infinidade de arquivos encaixotados sobre o justiceiro. Nesse interim, vemos um dos matadores de aluguel que estava presente no restaurante, Harry Hack Thornton, um pistoleiro caipira muito rápido no gatilho. E quando o justiceiro se aproxima dele, lembra de uma história referente a ele sobre uma ocasião no qual ele matou 4 policiais e até desviou de uma bala que foi disparada sobre ele. Porém, desviar de uma bala não é suficiente para se livrar do justiceiro naquele momento, pois a arma que ele carrega consegue disparar mais de 30 balas por segundo. E antes de partir, Frank pega o envelope com o dinheiro e o endereço do encontro com Joey Malizia no bolso do defunto. Depois vemos outro matador de aluguel que também estava na reunião, Ed Lau, faixa preta em inúmeras artes marciais. Ou seja, o cara é muito bom de briga. Porém, naquele momento ele estava na estação de metrô e Frank, que o seguia, se encontrava bem atrás dele e aproveitou muito bem a oportunidade de matá-lo sem esforço, o empurrando no momento em que o metrô se aproximou. E depois de eliminar mais um obstáculo, o anti-herói se afasta calmamente do local, deixando os outros impressionados com aquela cena horrorosa. Com isso faltando apenas mais um assassino, Joey Magrão, ex-fuzileiro que matou 50 inimigos na tempestade do deserto, pois o mesmo é um exímio atirador. Porém, a guerra que ele participou não foi o Vietnã. Depois de atropelar seu alvo de forma tão covarde, Frank lembra que quando se está sozinho na guerra atrás das linhas inimigas sem artilharia, apoio aéreo ou esperança de fugir, lutar sujo parece ser algo bonito comparado às coisas que é necessário fazer para sobreviver. E passa a marcha ré, terminando de exterminar o malfeitor. Voltando ao detetive Marty Sup, o mesmo aparece no local onde o corpo de Carlo Gnut caiu, mas não encontra muitas pistas por ali. Com isso, um dos policiais vai embora, sugerindo para ele falar com o pessoal da limpeza e analisar o cadáver no necrotério. Em seguida, um homem chamado Body Plug aparece dizendo que é a sua força-tarefa, e Sup comenta que o departamento só deu esse caso para eles porque não existe possibilidade deles conseguirem resolver. E depois acrescenta que nenhum tira da cidade quer pegar o justiceiro, e o fato de colocarem justamente ele, que é o maior fracasso do departamento, é apenas uma forma do capitão fingir que está cumprindo as ordens do comissário. Em seguida, ele chama Buddy de detetive e pergunta se ele quer tomar um café. E o mesmo diz que não é detetive, e sim psicólogo. Enquanto isso, no apartamento de Frank, que agora é conhecido como John Smith, sua vizinha Joan aparece oferecendo biscoitos e Frank fica na dúvida se deve aceitar, pois se ele receber os biscoitos, Joan irá voltar, pois é uma pessoa solitária e quer companhia. Porém, se rejeitar, ela pode ter uma crise nervosa no corredor e isso irá chamar a atenção. Então ele aceita e agradece pela gentileza. Mais tarde, enquanto come os biscoitos, ele se prepara para a próxima missão. E quando sai do apartamento, ele cumprimenta o Sr. Bumpo, que estava recebendo várias pizzas. E depois o Dave, que novamente o corrige dizendo que é Speaker Dave. Um tempo depois, vemos Joey Malizia dentro de um carro esperando os 3 matadores que contratou no local combinado, e o mesmo se encontrava irritado, pois já havia esperado os assassinos há mais de 1 hora.
e como estava distraído de olho no ambiente, nem percebeu o justiceiro matando seu motorista bem ao seu lado. E quando reclamava do atraso sem saber que os 3 contratados estão mortos, fica aterrorizado ao ver seu inimigo ao seu lado. E Justiceiro, sem perder tempo, manda Malícia largar a arma e ligar para sua chefe no viva voz. E enquanto liga o carro, Mamagnute atende a ligação. E quando Malícia diz que o Justiceiro está com ele, o próprio afirma que irá matá-la. E também diz que está avisando apenas para ela planejar seu funeral. E enquanto pisa fundo no acelerador, ele diz que já matou seus filhos, seus assassinos e agora pegou seu braço direito. E ela será a próxima. E quando o carro chega até a via expressa de Long Island, Justiceiro manda Malícia descer do carro. E o bandido de colarinho branco, morrendo de medo, diz que eles estão a 160 km por hora e pede pelo amor de Deus que lhe dê uma chance. E Frank aponta a arma na sua cara dizendo que essa é a chance. Caso contrário, irá atirar. Com isso, o bandido, sem ter outra opção, abre a porta do carro e se joga berrando de tanto pavor. Em seguida, vemos o Calhorda todo quebrado no meio da pista. E antes dele tentar escapar dali, um caminhão passa por cima dele. Com isso, o Justiceiro diz que com certeza Mamagnute deve estar se descabelando de tanta raiva e acrescenta que as armas que estão no porta-malas irão para o seu arsenal e o carro para o rio Hudson. Diante disso, Frank considera que aquele foi um belo dia. Em outro lugar, dentro de uma igreja, o confessionário está sendo usado. E o padre, que naquele momento se encontrava aterrorizado, ouve da outra pessoa que ele já matou vários homens e alguns até mesmo na frente de suas mães, além de consumir e vender drogas todos os dias. Então o padre pergunta para o miserável o que ele quer e o mesmo responde que espera que ele o absolva dos pecados, pois é assim que as coisas funcionam na igreja. Mas o sacerdote fica revoltado com a cara de pau dele e abre a porta do confessionário perguntando se ele acha que é tão fácil ser absolvido depois de matar, mutilar e vender veneno. E o bandido fica apenas olhando para ele sem entender sua reação, e o membro da igreja pega uma arma se intitulando como o santo e diz que o absolve enquanto desce o machado nele. Depois ele fica olhando para aquela arma cheia de sangue e pede para Deus o perdoar dizendo que fez de novo. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Justiceiro, Perseguidor Implacável é uma história muito interessante que mostra que a Guerra do Vietnã não só ensinou Frank a lutar, como também o fez aprender várias táticas desonestas. E como vocês já sabem, a saga irá continuar sendo contada aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.